Porque fora do ar, meu querido Paulo do Vale, eu prometi que ia falar isso no ar. Hoje, técnico do Goiás, Guto Ferreira, e nunca tive um contato muito próximo com o Guto, né? Comecei há pouco tempo como repórter, infelizmente no período da pandemia, então a gente não ficou muito tempo no gramado ali, o pessoal de rádio, né, foi voltar só esse ano. Mas fiquei muito feliz quando o Guto Ferreira me mandou no WhatsApp uma mensagem de Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Falei, pô, que legal, cara. Legal, mandou ali, fotinho ali, desejando. Fiquei realmente feliz. Então, Guto, já desejo pra você uma boa noite. E já em clima de final de ano, quando a gente terminar a entrevista, um bom Natal, um bom Ano Novo pra você, Guto. Prazer tê-lo aqui conosco no Esporte em Debate. Boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Paulo. A todos os ouvintes do Esporte em Debate, um prazer enorme estar falando com vocês aí. E estendo as boas festas a vocês, com certeza. E Guto, já queria fazer a primeira pergunta para você com relação exatamente a este período de final de ano, porque mais uma vez um ano atípico, né? Por causa da pandemia a gente teve a extensão da temporada de 2020 para 2021, em 2021 calendário maluco, em 2022 ainda meio apertado e nem terminou 2022 e todos os clubes já estão retornando aos treinamentos, então queria que você falasse como está o processo de pré-temporada do Goiás, como que serão conduzidos os treinos por causa da pausa, né, para o Natal e para o Ano Novo, como que está o planejamento seu e da sua comissão técnica aí no Goiás para esse início de pré-temporada no final de dezembro? Nós chegamos no Goiás já com uma programação inicial já feita, né, e nós respeitamos, até porque são datas importantes para os atletas, e estamos nos adequando nesse primeiro momento a esse calendário estruturado. E a partir do dia 2, aí o comando é pela programação nossa. Nós estamos adequando dentro das datas programadas iniciais pelo clube, né? Adequando o nosso trabalho. E buscando, porque vai haver uma parada entre Natal e Ano Novo dentro do clube que estava programado. Cada um vai levar sua cartilhinha para casa, né? Sua lição de casa. Para que a gente possa, de alguma maneira, ganhar alguma coisa ou perder pouco na retomada a partir do dia 2 de janeiro. Paulo do Vale, Guto Ferreira na linha. Só primeira pergunta pro Guto, Paulo. Grande Guto, tenho um carinho muito especial pelo Guto, sempre gosto de trazer isso pro ar, porque foi um cara que sempre me tratou muito bem nos tempos de Ponte Preta e torço sempre pelo sucesso do Guto e tenho certeza que terá mais uma grande temporada em 2023. Tudo bem por aí, né, Guto? Tudo tranquilo, Paulo, e você sabe que o respeito é recíproco, né? Eu agradeço, fico muito feliz. E fala um pouco, porque, assim, na minha visão, o Goiás montou um time em 2022 muito interessante para a disputa da Série A. Muita gente não acreditava no primeiro momento na manutenção, mas foi um time que fez jogos duríssimos contra grandes adversários, conquistou vitórias improváveis até diante de grandes times ali favoritos, até para conquista de título. Você consegue imaginar, e até pelo que você já sentiu nesse início de trabalho, que é o mesmo perfil de grupo para a próxima temporada? Obviamente que você também traz as suas características, você é um técnico que gosta de determinados estilos, né, de jogadores, mas era um time que conseguiu fazer uma Série A sem sustos, né? E acho que inicialmente deve ser esse também o desejo da diretoria para 2023, Guto. Exatamente. Inicialmente eu gostaria de parabenizar o Jair e toda a comissão pelo excelente trabalho nessa temporada que terminou, né? E com certeza os pilares dessa campanha, com uma ou outra exceção, a saída de alguns jogadores importantes, tal, como Pedro Raul, mas a busca da direção por um perfil de jogadores que possam suprir as carências, né? E dentro dessa filosofia, dentro da filosofia de um time guerreiro, dentro da filosofia de um time trabalhador, onde se preza muito pelo conjunto, né, pelo espírito de luta, que é a marca registrada e sempre foi das grandes campanhas do Goiás Esporte Clube.
E Guto, você acabou de citar um nome, né, que foi um grande destaque nessa temporada de 2022, um dos artilheiros do futebol nacional, que é o Pedro Raul, hoje jogador do Vasco da Gama. Como é que faz para trabalhar, para conseguir encontrar um cara que consiga substituir, né, à altura um jogador que não foi importante apenas para o time do Goiás e foi também muito importante para o cenário do futebol brasileiro, foi um dos destaques do futebol brasileiro. Como é que o Goiás conseguiu ir no mercado para tentar fazer essa substituição para ter também um bom artilheiro no próximo ano? Não, jogador igual não tem como. Não existe jogador igual, você não vai conseguir nunca. Mas você busca, dentro da estrutura, da característica da sua equipe, buscar alguém que possa suprir e, quem sabe, até criar situações melhores do que o Pedro conseguiu. Difícil? Com certeza. Impossível? Não. E é essa a busca, né? Esse é o objetivo, esse é o caminho de busca de conseguir fazer um trabalho um pouco melhor do que foi essa temporada. Ô Guto, quero saber de você, o que você achou da Copa do Mundo? Porque ontem até conversando com o Mazola eu falei, como treinador, o que você achou? Deu pra absorver alguma coisa, algo de novo? O Mazola até surpreendeu na resposta, ele falou não, porque tudo que eu vi na Copa é mais ou menos o que eu imagino de futebol. Algo te surpreendeu nessa Copa do Mundo? Algo que você possa talvez implementar no seu trabalho, ou de fato foi uma Copa do mais do mesmo, mas que de fato coloca o futebol moderno aí na exposição como a Copa sempre faz, Guto? Não, acho que essa Copa ela primou por um trabalho coletivo, né? Muito forte. As equipes que tiveram maior sucesso são equipes que tiveram uma consistência meio campo importante, com jogadores de força e que de alguma maneira fizeram diferença, não só quantidade de jogadores, mas principalmente a qualidade, o tipo de trabalho desses jogadores no meio campo. Isso foi primordial para o sucesso de seleções como Marrocos, de seleções como França e principalmente Argentina, né? E sem deixar de citar a Croácia. Essas 4 seleções, todas elas todas elas contavam com um meio-campo de força, mas com qualidade também, marcando forte e passando bem. Um jogo de transição importante. Uma outra coisa que a Copa, mais uma vez, já havia acontecido com a França na Copa passada, e essa Copa novamente, muitas equipes chegaram com futebol reativo, não necessariamente com futebol propositivo. Talvez a equipe que jogou um futebol não extremamente propositivo, mas um futebol competitivo com alguma proposição e chegou mais longe, foi a equipe da Argentina. França, em alguns momentos sim, mas os grandes lances da França não foi um jogo propositivo, foi um jogo reativo. Os contra-ataques, através de um fenômeno em termos de velocidade, foi essa velocidade que é o Mbappé, e o Giroud com grande presença de área. E quando não funcionou o Giroud, né, colocou o Mbappé centralizado e botou 2 extremos de muita velocidade, que foi quando eles conseguiram reagir contra a Argentina. Então, foi uma Copa onde o espírito de equipe, e ganhou a equipe que jogou um futebol mais solidário. A Copa não venceu a equipe individualmente melhor, venceu a equipe que foi mais solidária. Ô Guto, sobre a seleção brasileira, você considera a eliminação para a Croácia uma fatalidade, algo que foge do controle do futebol, ou existe algo que poderia ser feito ali no momento para que a seleção brasileira seguisse em frente diante de uma adversária obviamente inferior com relação a nomes, né? E até com relação à campanha que vinha fazendo na Copa do Mundo, a Croácia se propôs a fazer um jogo
tático, que deu muito certo até a semifinal contra a Argentina. É um time chato que chega a uma terceira disputa de mata-mata e consegue de novo um pódio, sendo 2 vezes terceira colocada e uma vez vice-campeão do mundo em 2018. Obviamente é um time que merece ser respeitado, mas a gente sabe do peso que tem uma seleção brasileira e desse elenco que o Tite tinha à disposição. Dá para colocar no balaio do futebol ou dá para fazer uma análise profunda sobre essa eliminação? Eu acho que, principalmente, os tabus que as pessoas dentro do futebol brasileiro criam, de que o Brasil tem que se impor o tempo todo, tem que jogar em cima o tempo todo, e deixa, com toda essa qualidade que o Brasil tem, deixa de jogar um futebol um pouco mais tático, né? Um pouco mais responsável, digamos assim. Tanto é que o Brasil toma um gol de empate num momento que adianta o seu volante de marcação, que havia entrado para o setor de marcação, e vai dar um bote quase dentro da área do adversário, ganhando de 1-0, faltando 4, 5 minutos para acabar o jogo. Sempre que o Brasil teve postado com as linhas baixas, ninguém fez gol no Brasil. E naquele momento já não era o momento de subir as linhas de marcação, né? Mas isso tudo é muito fácil falar para a gente depois de enxergar tudo isso. Então, são comentários, não sei se a palavra é certa, né? Vou usar uma palavra um pouco forte aqui, da nossa parte, às vezes um pouco covarde, porque quem está ali no ambiente é que pode ter uma leitura mais real do porquê. Talvez, se o Brasil tivesse uma equipe um pouco mais forte em termos defensivos, talvez pudesse ter conseguido passar, mas talvez também não. Então é muito relativo você julgar o que já aconteceu. Você vê que o Brasil criou situações, teve momentos, por exemplo, que nós ficamos em dúvida sobre interpretações, um lance da arbitragem, que se o Brasil, se a marcação é feita e o Brasil faz o primeiro gol, o jogo poderia ter sido outro, que foi o que aconteceu com a Argentina contra a Croácia. A Argentina marcou o gol cedo, a Croácia teve que sair, a Argentina arrebentou com o jogo. E isso esteve próximo de acontecer com o Brasil, mas não aconteceu. E aí o mental da equipe croata, que é uma equipe gelada, foi crescendo, e chegou para as cobranças de pênalti numa situação mentalmente superior, tanto que fez a maioria dos gols e o Brasil, infelizmente, errou alguns. Guto, daqui a pouco a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre o time do Goiás. Até levantei a cabeça aqui, curiosamente, na hora que você terminou de responder, um gol que apareceu no telão aqui na frente foi do Felipe, né? Jogador que estava no Fortaleza, fechou com vocês, acabou de aparecer um gol dele aqui com a camisa do Fortaleza. Então, só pra gente continuar rapidamente esse assunto, Copa do Mundo, Seleção Brasileira, agora com a saída do técnico Tite, como que o Guto Ferreira observe e analisa, né, essa cadeira que ficou vaga na seleção brasileira? Você acredita que o próximo treinador da seleção tem que ser alguém mais experiente, com mais bagagem, ou um treinador jovem para tentar, né, entre aspas, colocar outras ideias, novas ideias dentro da CBF, um treinador estrangeiro, brasileiro? Como é que você vê o nome e o perfil ideal? Talvez não o nome, né, mas um perfil que seja bom para comandar a seleção brasileira depois da saída do técnico Tite. Então, você falou sobre bagagem, né? Sobre experiência e bagagem. Quais são os treinadores em atividade no Brasil que têm bagagem de Copa do Mundo? Perfeito, nenhum. E fora do país, alguns, muito poucos. Muito poucos. Todos os que estão sendo comentados que poderiam assumir os estrangeiros não têm experiência de Copa do Mundo. Tem experiência em clubes. Agora, a experiência de clubes sobre qual cultura futebolística? O
que a CBF quer? Que é um futebol, uma mudança de perfil do futebol brasileiro? Porque se trouxer um treinador estrangeiro, tendência de mudança de perfil. Ou quer valorizar novamente, impulsionar novamente as características dos jogadores brasileiros. A filosofia do futebol brasileiro. Dentro dessa questão, quais são os treinadores mais que têm um perfil mais adequado para o uso dessas características, da utilização dessas características e com um projeto de jogo, com um modelo de jogo que possa impulsionar a qualidade dos jogadores brasileiros. Então é por aí, pelo menos o que eu penso é por aí que a seleção que a CBF tem que buscar. Porque achar nome, você vai achar 400 mil nomes. Qualquer nome pode chegar lá e assumir a cadeira. Agora precisa ver exatamente o que a CBF quer, o que o futebol brasileiro quer. E dentro do que o futebol brasileiro quer, qual é o perfil mais adequado. Hoje, qual é a raiz do futebol brasileiro? O futebol moleque, o futebol do drible, da imprevisibilidade e de um esporte que começou no Brasil como base, que se chama futsal, que assume. Hoje o futebol mundial, ele de certa forma, ele é jogado com um futsal jogado com 11 jogadores. As estratégias, os movimentos táticos, os enquadramentos de corpo para se dar velocidade, até porque os espaços estão cada vez menores. Tudo parte desse princípio futsal. E dentro desse princípio futsal, qual é o treinador mais adequado para assumir, que tem uma filosofia maior dentro disso aí? Fernando Diniz. Tá? Hoje, Fernando Diniz. Mas o Fernando não tem resultado. Tem N treinadores que até assumir a seleção, ou seleções, exemplo, o da Argentina, não tinha resultado nenhum. Quais os resultados que o Zagallo fez nos clubes? O maior campeão de todos os tempos com a seleção brasileira, com os clubes, não tinha resultado nenhum. Então, é muito relativo sobre experiência, porque experiência de Copa do Mundo ninguém tem. Experiência no futebol, esses caras têm muito, principalmente Fernando Diniz, como jogador e como treinador. Não é nenhum menino começando. Então, precisa ver o que se quer. Em cima do que se quer, tem que se escolher o treinador. Dentro do modelo de jogo, da filosofia de jogo, das características de jogo que se quer para a seleção brasileira. Bela resposta, hein? Belíssima resposta do Guto a respeito de treinador do Brasil. Não ficou em cima do muro, isso é bem legal, assim. E também, às vezes, existe um discurso hoje, talvez um pouco corporativista, Guto, dos treinadores brasileiros, de que não se pode pensar num treinador estrangeiro, ou que até da própria imprensa aí falando de não se pode cogitar um Diniz que não ganhou nada. E eu acho que o ambiente de seleção ele é bem diferente do ambiente de clubes. E também, Guto, já emendando, não sei o que você pensa, mas eu acho que o brasileiro, de modo geral, vive muito dessa ostentação de ser pentacampeão do mundo, 5 estrelas, e não tem olhado muito pro presente, porque esses títulos foram conquistados já há bons anos, né? A parte até 1970, 3 foram conquistados até 70, e mais 2 de 70 para cá, sendo que o último em 2002. E acho que, às vezes, essa soberba de ser o principal campeão acaba atrapalhando um pouco essa questão da seleção, né? Mas eu acho que essa soberba, ela não está em cima dos profissionais brasileiros trabalhando no mercado brasileiro. Ela está muito mais
na avaliação de quem faz a comunicação do futebol brasileiro. Porque a cobrança em cima de uma qualidade, de um resultado que muitas vezes não existe. E não é feito a avaliação real dos problemas do futebol brasileiro, onde estão os problemas do futebol brasileiro, problemas estruturais, problemas da cultura brasileira, né? Problema dos jogadores que desde cedo não vão para a escola para poder jogar futebol, dos clubes, de uma CBF que promove campeonatos sub-17 e às vezes até sub-15 durante o ano letivo, onde os atletas, a cada viagem, no meio de semana, perde 2, 3 dias de aula, e jogadores sem cultura, como é que vai ser a assimilação de toda a estrutura tática, a estratégia, o aprendizado do jogo de futebol, a assimilação do jogo de futebol. E isso é reflexo da educação brasileira. Né? A educação brasileira, ela está em baixa, ela necessita ter uma educação mais qualificada. À medida que essa educação é mais qualificada, se exercita mais o mental, e exercitando mais o mental, existe uma assimilação melhor dos conceitos do jogo. Depois, a questão do jogador desde cedo supervalorizado, se tornando arrimo de família, com um nível de responsabilidade lá em cima, e até pela situação dele ser o pai da casa, digamos assim, quem comanda a casa, muitas vezes desfocando, porque ganha mais do que teria cabeça suficiente para suportar. E aí perde o foco na produção do jogo, no seu lado profissional, para usufruir do dinheiro. Quantos e quantos talentos a gente não perde assim também? Tudo isso é cultural. Então, o ataque começa com uma melhoria da cultura do futebol brasileiro, da realidade da cultura da educação brasileira, depois da cultura do futebol brasileiro, para que reflita no final na seleção brasileira. E Guto, muito boa noite, aqui é o Bruno, obrigado novamente por nos atender. E já que você mencionou da cultura do futebol brasileiro, um dos aspectos que a gente vai se incomodando ano após ano é com a troca de técnicos muito frequente nos clubes. E muita gente teve dificuldade de entender sua saída recente do Curitiba. Você chega agora no Goiás com um sentimento de missão cumprida, porque manteve o Coxa na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, Guto, eu queria te perguntar o que você leva de aprendizado das passagens por clubes que você teve no ano passado para fazer uma campanha sólida com o Goiás nesse ano. Eu acho que a consciência de que tanto no Bahia, em cima das condições de trabalho que nós tivemos, e como no Curitiba, em cima das condições que nós tivemos, o nosso modelo de gestão, a nossa maneira de trabalhar, foi vencedora. Nós saímos do Bahia e a hora que fecha a classificação do Bahia, como o melhor aproveitamento dos treinadores que tiveram no Bahia. Aliás, nós tivemos um aproveitamento que brigaria, seria no mínimo vice-campeão e talvez brigasse com o Cruzeiro, ou estaria próximo do Cruzeiro, que conseguiu o título, porque nós tivemos um aproveitamento de 59%, enquanto os outros treinadores, que são grandes treinadores, atenção, conseguiram um aproveitamento menor. E nós conseguimos esse aproveitamento sem reforços. Sem reforços. Depois chegaram vários reforços para a equipe. No Curitiba, nós tivemos a felicidade de conseguir dar uma guinada mental nos jogadores ali, que os resultados aconteceram. Né? Nós não conseguimos ser assertivos fora de casa, conseguimos pelo menos um resultado fora de casa, mas dentro de casa nós tivemos uma campanha invicta de 8 jogos, 2 empates e 6 vitórias,
que foi o grande motivo aí da permanência do Curitiba. Guto, agora com relação à montagem, né, deste elenco do Goiás para a temporada de 2023, faltar algum nome, por favor, acrescente aqui pra gente, mas por enquanto os zagueiros Edu e o Eduardo Churran, Sander para lateral esquerda, William Oliveira e Felipe, né, os dois volantes, Carlos Maia por meio de campo e no ataque, Alisson, Fernandinho e Felipe Costa. Por enquanto esses os nomes pro Goiás pro próximo ano. Tem mais alguém em mente ou o elenco de vocês já está praticamente fechado pro início da temporada? Não, a direção está trabalhando em cima da busca de jogadores que possam qualificar mais o plantel, né? E dentro da realidade do clube. Porque o clube é um clube com um trabalho sério, pé no chão, que procura oferecer condições boas de trabalho e honrar seus compromissos, né? E em termos de arrecadação, não está entre as maiores arrecadações dos clubes brasileiros. Mas, dentro da sua realidade, procura fazer um trabalho bastante sério dentro da sua filosofia de um trabalho coletivo, uma equipe guerreira e uma equipe que busca sempre surpreender. Ô Guto, e me diz uma coisa, por conta dessa Copa do Mundo, né, o calendário ficou um pouco atípico e tal, os times começaram a trabalhar antes, esse ano não tem Disney, deu pra viajar com a família, deu pra curtir, como é que tá o esquema aí? Cara, tá procurando desfrutar dos momentos que existem, mas agora é trabalho, não tem mais. O tempo que tinha para desfrutar já foi, agora é trabalho. Boa, e o Goiás está trabalhando semana que vem só 2 dias de folga, de Natal, Ano Novo, mas a semana intensa de trabalho, como é que tá esse esquema? Então, nós trabalhamos até sexta, né? E aí tem um recesso que já estava programado, né, antes da gente chegar, né, e nós procuramos não mexer porque já era uma situação acordada com os atletas, né, e muitos deles com uma programação feita. Aí nós retornamos dia 2 de janeiro e daí para o resto do ano. Tem muita temporada pela frente. Aí... Mas quem sai nessa semana sai com a cartilha pronta, né? Sai com os deveres de casa para fazer ali. Pode ter certeza disso. E se não fizerem, quando chegarem, vão ser cobrados. Pode ter certeza disso. Não pode exagerar no Chester, né, Guto? Tem que dar uma segurada. Exatamente. E aí, Réveillon, Natal, vai Piracicaba mesmo com a família? Como é que tá? Vou estar indo para Piracicaba após a programação de treinos da sexta-feira, né? E retornando dia 2. O Guto, se deixar mais um pouquinho, acho que o Paulo do Vale vai se convidar, então. Porque ele tá querendo saber se você vai pra Disney, como é que tá a sua folga. Acho que o Paulo do Vale miou o esquema dele de ir pra praia, ele tá querendo companhia. Eu vou pra praia, eu posso. Se ele aparecer por aí em Piracicaba, Guto, é pertinho, já cobra ele porque lá pra comer um peixe. A Band deu cesta de Natal também, então o Paulo do Vale tá cheio de carne aqui pra ajudar na ceia, hein? Não vai chegar de mão abanando. E se vier para Goiânia, a gente leva para comer uma pamonha. Boa. Mas, de Campinas para Piracicaba, você sabe que é um pulo, né, Guto? Eu vou passar o Natal lá com a família e depois na próxima semana a gente vai curtir uma folga aí. Muito bom. Legal, Guto. Bom final de ano para você, para sua família. Bom trabalho, né? Um final de ano já com um trabalho intenso. Que seja uma grande temporada em 2023 para você e pro Goiás e pro torcedor esmeraldino aí, com certeza que merece, viu, Guto? Obrigado, Paulo. Pode ter certeza que essa é a nossa busca. Nós estamos muito motivados a buscar um ano melhor e melhor. Difícil de fazer, porque o feito do Jair foi muito expressivo, mas ciente que a gente pode conseguir sim. E é essa busca nossa. Tá aí, Guto Ferreira, técnico do Goiás. Guto, obrigado demais pelo contato. Desejando aqui novamente boas festas para você, bom trabalho e que em 2023 a gente se encontre bastante pelos gramados do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e outros torneios ao país afora, Guto. Valeu, obrigado e obrigado pela oportunidade.